Olá, bom dia, tudo bem? Como você está? Como foi seu final de semana? Como está a energia para começar a sua semana? Está na energia da facilidade, alegria e glória? Então chama! Como pode melhorar ainda mais, né? Então vamos começar, né? Hoje nosso treino aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como pode melhorar ainda mais? Bom dia, maravilhosa! Tudo bom, Camila? Bom dia, bom dia! Como pode melhorar ainda mais? Bom, Cris! Bora, Camila! Oi, Núbia! Bom dia, Rô! Bom dia, abençoado, é isso aí, como pode melhorar? Sempre quando eu ouço a palavra abençoado, eu lembro da Beth Russo, né? Não sei o que, no pano abençoado, até aquela energia, né? Tá, sempre lembro dela. Oi, Amanda, Alessandra, Silvana, bom dia. Como pode melhorar ainda mais? Então vamos lá, gente, baixando barreiras, já vamos ativar um mantra. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Na hora que pintar uma dúvida, será mesmo? Chama o mantra. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. E tudo que tiver aí te aperreando, assim, ó, né? Te prendendo, tudo que tá na dúvida, tudo que tá te dando aí peso, aperto no coração, dor de barriga, dor na nuca, dor na lombar, no joelho. Bom dia, Lu. Tudo que tiver te prendendo, agora dissipa, destrói, descria, faz uma respiração bem profunda mesmo e vai imaginando, gente, que esse aperto, que essa dor, sabe, que essa dúvida, que essa culpa, tudo isso que tá aí, você imagina que tá dissolvendo, que tá saindo pelos seus pés, tá entrando na terra, vai tomar um banho gostoso, já imagina, ó, que tá lavando você, usa a tua força realmente do pensamento para ir dissipando aquilo que tá te incomodando, né? É uma forma de você imaginar, de você ficar mais presente com você. Bom dia, Dé, tudo bem? Então faça isso, brinca com isso, né? Não precisa assim, será que vai funcionar? Será que dá certo? Dissipa isso, só brinca com isso, tá? Então imagina, né? Para que você possa começar um dia com leveza, né? Então, como eu posso hoje estar mais presente comigo e ter um dia com total facilidade, alegria, glória e leveza? Como pode ser mais divertido o meu dia? Bom dia, Lina! Né? Como pode ser mais divertido o meu dia? Que presentes estão disponíveis para mim? Né? O quanto eu estou disposta a receber todos os presentes, todas as alegrias do dia de hoje, né? Universo, me surpreenda! Universo abençoado, me surpreenda, universo, me surpreenda. Pronto. Começa assim, né? Vai puxando essa energia para que você possa, né? E assim, olha, sabe, quando a gente vai engrenando, apareceu alguma coisa ruim aí, destrói, descria, tá? Vai brincando com a tua força. Uma hora você vai perceber que essa força realmente aí tá dentro de você e como a gente pode, né, cada vez estar mais aí tinindo nisso. É treino, né? Por isso que a gente brinca aqui com a hora do treino. É treino para que a gente possa estar mais presente com mais coisas, né? Como pode melhorar ainda mais, né? Ontem eu perguntei, né, o que vocês gostariam de treinar aqui na hora do treino. É muito legal, gente, porque vocês me mandam altas coisas. Muito legal. Falei, uau! Então surgiu um monte de... Já tem, né, um tanto lá. Então o pessoal perguntando sobre ansiedade, relacionamentos, né? Empatia, adorei, viu, Bia? Sei que você tá aí, adorei tua pergunta. Empatia, achei fantástico o jeito que ela colocou lá, a gente vai treinar isso. Oi, Mari, bom dia! E aí me perguntaram também sobre como é que eu descubro o meu potencial, como é que eu descubro qual que é o meu propósito, e a gente vai começar por esse, tá? Mas eu vou fazer todos que estão lá, né?
Todos. E assim, é legal porque me desafia muito no treino, porque, por exemplo, relacionamento é um tema que a gente já treinou aqui, que a gente já falou, mas tem mais coisas para falar. Então, eu falei assim, o que eu ainda não falei sobre relacionamento que eu posso trazer, né? Então, eu vou trazer coisas diferentes e como pode melhorar ainda mais. Então, hoje a gente vai treinar isso, né? Bom dia, Fran! Bom dia! Então, como que eu faço, né? Vamos lá na perguntinha que eu recebi. Olha que mágico, né? Como que eu faço para descobrir meu potencial, meu verdadeiro potencial, né? E aí, então, vamos baixar barreiras para a gente acessar essa energia? Baixa todas as barreiras, todas as barreiras, dissolve, dissipa, né? Então, revoga, para que a gente possa entrar na energia disso, potencial. Né? Percebam que a gente às vezes, né, a gente fica nessa busca, o que será, né, o meu potencial, o que será que eu faço que dá certo comigo, qual é o meu verdadeiro potencial, né, Francine? Maravilhosa. Então, qual é o meu verdadeiro potencial, qual é o potencial, né, o que eu sou boa, né, o que eu tô aqui nessa vida. E aí, gente, olha só, quero que a gente comece a pensar no seguinte, você já percebeu que muitas vezes a gente tem essa dificuldade em reconhecer o nosso potencial porque a gente foi meio que treinado, adestrado, na verdade, para pensar só no modo sobrevivência. Por isso que a gente tem dificuldade em reconhecer o nosso potencial, porque assim, quando a gente é criança, a gente tem um monte de coisa que a gente gosta de brincar e que a gente faz. A gente finge que a gente é professora, que a gente é artista, que a gente é super-herói, que a gente está salvando o mundo, ou que a gente assim, sei lá, eu pego aquele monte de tinta guache e vou brincar e eu tô imaginando que eu sou Picasso. Então, enfim, a nossa imaginação ela vai, a gente brinca, né? E a gente pode ser o que a gente imaginar realmente, porque ainda quando somos crianças, a gente não tem a ideia, né, do mundo adulto, a gente ainda não tá no modo sobrevivência, a gente só tá brincando. Mas o convite para esse modo sobrevivência, para essa piscininha, começa muito cedo, quando a gente começa a ouvir dos nossos pais assim, para com isso que isso não dá dinheiro, hein? Nem com essa ideia não, você é super habilidosa, sei lá, você começa a fazer umas coisinhas e você tem uma habilidade pro artesanato, pra carpintaria, sei lá, você tem uma habilidade ali que é uma coisa nata, que tá em você, que você vai brincando com as coisas, aí você começa a crescer, a entrar numa adolescência pensando naquilo, né, nas tuas habilidades naturais que você tem, mas aí começa um convite, vamos para o modo sobrevivência, vamos dar um mergulho na piscininha, isso não dá dinheiro. Para com isso, nossa, que ideia, né? Isso não dá dinheiro, você vai morrer pobre, sabe? Tem que pensar alto, tem que pensar no negócio que dá dinheiro. Aí você faz o quê? Medicina e tenta ficar lá fazendo um vestibular porque colocaram na tua cabeça que médico é que tem dinheiro. E aí você fica tentando aquilo, né? 20 anos tentando passar no vestibular. E nada, e se você for para um outro curso que demande uma mensalidade é muito alto e não vai dar para bancar aquilo, aí você já começa a achar que você tá ali, ó, modo frustração total, porque não fui, né? Não segui aquilo. Porque outra profissão qualquer, poxa, eu dava tão bem fazendo uma pintura e tal, mas isso não dá dinheiro. Então, o que acontece? A gente tem uma dificuldade muito grande em achar qual é o nosso verdadeiro potencial, porque a gente entrou no modo sobrevivência muito cedo. Todos aqui ouviram alguma coisa similar. De alguma forma. Mas isso aí dá certo? Você acha que isso aí funciona? Ah, vou abrir um negócio próprio e tal. Nossa, mas cuidado, hein? Cuidado para você não se arrebentar na vida e depois perder tudo que você investiu. É sempre um convite, gente. É sempre um convite. Vamos dar um mergulhinho mais, né? Oi, Lídia, vamos dar um mergulho. Vamos olhar o que tem lá no fundo da piscina. Vamos lá olhar. Então, assim, esse modo de sobrevivência que vem desde muito cedo, bloqueia a gente daí tentar encontrar qual é o nosso verdadeiro potencial. Por quê? Porque a gente vai para um espaço de errada. Se o meu verdadeiro potencial, por exemplo, é algo, isso não tem futuro, exatamente, Paulo, isso não tem futuro, nossa, isso não tem futuro nenhum. Ou ainda vem uns exemplos que a gente nem sabe se são verdadeiros, né? Ou se são fictícios. Conheço a prima da fulana, tentou isso daí, ó, deu nada, tá lá, dependendo de todo mundo, da família que ajuda.
E aí a gente vai muito, né, pra piscininha, né, muito, a gente fica preso, faz um concurso público, exato, essa energia de concurso público, que é o concurso público a salvação de todos os males. Aí você entra numa repartição pública, tem um monte de gente trabalhando, aquele pessoal animado, não é verdade? Olha lá, se alguém aqui trabalha, sabe do que eu tô falando. A energia é super baixa, porque as pessoas estão lá assim. Tem gente que faz com a vontade, que pode ser o verdadeiro potencial, acredito que sim. Mas tem muita gente que acaba fazendo concurso público como uma coisa salvadora, que eu vou ter o salário garantido para o resto da vida. E a minha vontade mesmo, né, a minha chaminha interna, apagada total, né? Não tenho tesão naquilo, não tenho tesão na vida. Aí então tem uma perguntinha, gente, muito boa, quando a gente está falando de descobrir potencial, né? Se dinheiro não fosse o problema, o que você escolheria hoje? Gente, essa pergunta, ela é fodástica. Anota aqui, né? Olha lá, Lídia, nosso ambiente é horrível, tá vendo? É pesado, né? É pesado porque não tem ali uma... Na verdade, tá todo mundo, sabe, embotado, cada um na sua caixinha, preso numa piscininha, cada um leva a sua piscininha de plástico, assim, pra ficar mergulhado lá, né? Trabalhando. O que faz, né, mesmo? O que mexe com você? O teu potencial, ele vai estar aí. Essa pergunta, então, né, se dinheiro não fosse problema, né, o que eu estaria, qual seria meu potencial, o que eu estaria fazendo, onde eu estaria trabalhando? Aí, gente, anota, né, e seja brutalmente honesta, exatamente, Lina, seja brutalmente honesta com a sua resposta, brutalmente honesta. Se dinheiro não fosse problema, o que eu estaria escolhendo? Se eu não tivesse que agradar ninguém, o que eu estaria escolhendo? Me caiu uma ficha, essa pergunta maravilhosa sobre potencial, me caiu uma ficha tão grande, né? Porque assim, não sei se todos aqui sabem, mas assim, a minha formação básica de graduação mesmo, curso que eu passei no vestibular para fazer, tá? Um tempão atrás, foi engenharia de alimentos, tá? Sou engenheira de alimentos de formação. Muito bem, né? Na época, eu fiquei, porque eu tenho também um ponto de vista de que essas decisões sobre cursos superiores e graduação tal, vira quase que uma máquina em que a gente fica meio que obrigando os jovens, os nossos filhos a prestarem alguma coisa que na verdade, né, não vai ter muito como, sabe? Assim, é meio complicado. E assim, o que é verdadeiramente, o que faz sentido para você de uma forma verdadeira, né? Então, assim, eu agora com 2 adolescentes em casa, eu fico muito, o que você gosta de verdade? O que te faz feliz? Né? Do que você... Aí eu tenho um filho que adora desenhar. E aí eu falei assim, você não precisa fazer uma faculdade, viu? Eu sei que eu vou ao contrário de todas as mães do colégio, tipo assim, da sala dele, né? Porque a escola me manda qual é a nota dele em relação a todo mundo, como é o perfil dele, eu sou a única que não olha. Então a coordenadora fala assim, eu vi que você não entrou aqui, não olhou. Eu falei, então, mas eu não vou olhar, porque assim, isso pra mim não é muito importante. A minha maior preocupação é se ele tá feliz aqui, se ele tá bem, né? Como é que é a questão social dele, se ele tá fazendo amigos. A nota, eu acho que é só um detalhe. Aí... E assim, a moça falou assim, você é professora? Eu falei, exatamente por isso. Porque pra mim, né, e assim, o que eu fui percebendo ao longo da minha vivência, inclusive dentro da faculdade, é exatamente isso. Quantas pessoas às vezes estão numa sala de aula totalmente ali sem vontade, né? Uma vez eu conversei com uma menina depois de uma aula que me deu um aperto no coração, eu fiquei conversando com ela um tempão, né? Porque ela virou pra mim e ela falou assim, ela tava super triste, ela entrava arrastada, né? Fazia enfermagem na época, arrastada, não sei se ela continuou na enfermagem, aí e tal, assim, a prova dela, a menina só tirava 10, notão, mas aquela cara tal, daí um dia no final da aula eu falei, queria falar com você. Ela, oi professora, claro, né, tudo. Eu falei assim, o que você gostaria mesmo de fazer? Porque não é enfermagem. Aí ela, Cíntia, minha vontade mesmo é veterinária, mas eu passei num concurso, eu passei num vestibular da Unesp, e meu pai não deixou eu ir, né, a gente tá aqui em São Carlos, ela é em outra cidade. Ela falou assim, e meu pai não deixou eu ir. Falou que ele que me banca, então ele que decide, e eu não fui. E aí ele falou pra mim que enfermagem é um curso onde eu teria mais
sucesso profissional e eu tô aqui. Pesou aí para você também? Pois é, me doeu o coração na hora, né? Assim, eu senti aquela dor que ela estava carregando. E aí eu falei para ela, eu falei assim, olha, como pode melhorar isso? Eu falei, será que, né? Você não pode, assim, conversar com o seu pai, mostrar para ele que você não tá tão feliz assim, né? Que talvez, assim, por que ele tem medo que você vá para outra cidade, né? Vocês já conversaram sobre isso? O que prende, né? Ele de deixar você ir e tal? Ela falou, Cíntia, eu não sei. Ela falou assim, eu fui criada desse jeito, eu não consigo nem ter uma conversa assim com ele, porque ele sempre colocou, sou eu que estou pagando, então sou eu que decido. E aí doeu, né? Olha lá, Lu, exato. Dói demais isso, né? Porque assim, a menina potencial incrível, ela ia em algumas aulas, ela olhava aquilo tudo, ela ia fazer prova, ela pegava a prova assim, ó, me entregava, sabe? Então ela tem, o potencial dela tá lá, mas embotado, né, por uma questão familiar, uma questão... Então, quantas vezes mais, né, a gente tem essa questão, assim, o quanto o nosso potencial ele tá aqui dentro, mas pra gente descobrir que camadas que a gente vai ter que tirar, né? Só preocupação com a nota, pois exato, né? Deu um nó na garganta. Eu fiquei assim mesmo, gente, né? Porque eu percebi ali o potencial que ela tem. E às vezes quem tá de fora pode perceber o nosso potencial também, né? Então eu falei para vocês, eu comecei com engenharia e eu tive dificuldade no começo do curso, claro, porque não era aquilo, né? E por que eu fui parar na engenharia? Eu falei assim, gente, mas depois eu gostei, porque a coisa dos alimentos, a química envolvida naquilo, tal, tanto que eu fui seguindo, eu fiz pós-graduação dentro de uma área específica, dentro, né, de alimentos, que é química, microbiologia de alimentos, tal, que me permitiu parar numa faculdade, né, dou aulas e tudo mais, foi o que me levou, claro, para fazer, né, minhas pós-graduação aí, né, no exterior e tal, foi um caminho, mas a minha vida depois, o que foi acontecendo ao longo da minha vida? A vida sempre foi me direcionando para as aulas. E eu, no fundo, não me achava muito boa dando aula. Aí, quando eu comecei a dar as primeiras aulas, eu ficava bastante insegura, né? Será? Estudava doidado. E chegava lá, ficava pensando se eu ia usar o quadro. Na época era transparência, né? O que eu ia fazer e tal. E aí, um dia eu falei, quer saber? Eu vou fazer do jeito que eu acho que né? Inspirada pelos meus professores que eu mais gostava, que eram os mais divertidos, eram os que contavam história, eram os que mostravam as fraquezas, tipo assim, não sei responder isso não, né, tal. Então esses eram os que mais assim me encantavam, né, os professores. E aí eu fui seguindo meio que essa receita, que era o que me inspirava também, até que um dia uma aluna virou para mim e falou assim, adoro tua aula. Eu adoro sua aula, me divirto demais na sua aula. Aí eu falei assim, eu acho que eu tô no caminho certo. Ai, Ariane, linda! A Ariane foi minha aluna nutrição, maravilhosa, né? E a Ariane, vou usar um exemplo seu, Ariane. A Ariane é nutricionista e uma artesã, né? E tem um potencial aí. E como a gente percebe, quando as pessoas de fora, então, falam pra gente isso, né? Quando as pessoas viram pra gente e falam assim, nossa, eu adorei isso que você fez, você faz isso tão bem, né? Essa é uma dica, gente, pra você que tá buscando o teu potencial, tá? Então, primeiro, qual seria, né? Pra gente ir resumindo aqui, perceber, você faz o que você faz pra agradar a tua família, pra agradar alguém? Você faz o que faz por você? Se dinheiro não fosse um problema, o que você estaria escolhendo, né? Verdadeiramente. O que as pessoas olham, elogiam que você faz, que você fica até às vezes meio assim, meio sem graça, fala, será mesmo? A pessoa gostou desse meu bolo de cenoura? Será que a pessoa gostou mesmo disso que eu fiz, dessa aula que eu dei, né? Desse atendimento, né? Quando eu tô sozinha num atendimento, o que eu percebo como né? As pessoas que trabalham aqui com outras pessoas, o que faz te movimentar? O teu potencial verdadeiro, ele tá aí. Gente, dinheiro vai ser consequência da tua vontade interna, do teu trabalho interno que você está fazendo com amor. Desprende disso. E aí eu tô falando por experiência própria. Porque quando eu soltei todos os julgamentos, né,
com relação a me assumir como terapeuta, que era algo que já vinha vindo. A menina aqui fazendo um monte de curso e tal. Se eu contar em horas a quantidade, né, de estudos que eu faço, de cursos que eu tô fazendo uns 3 ao mesmo tempo, gente. Então, eu faço, a quantidade de coisa que eu leio em horas dá muito mais do que a minha graduação toda e ainda o pedaço de matérias que eu fiz na minha pós-graduação em mestrado e doutorado. Se eu contar tudo. Um dia eu comecei a juntar meus certificados, eu falei, uau! Assim, eu tenho muito mais do que da época que eu estava totalmente envolvida com a engenharia. Na hora que eu contabilizo isso tudo, eu falo, meu Deus, tá? Então, é certificado que você precisa para você, assim, se justificar dentro de uma profissão? Dentro daquilo, o que é teu potencial verdadeiro? Então, solta todos os julgamentos. O que eu faço com tanta facilidade, né, que eu poderia inclusive dar uma aula sobre isso. Entende? É assim. Quando a gente está buscando o nosso potencial, porque a gente começa a querer, né, às vezes encontrar a receita do bolo e o universo ele está sinalizando para você onde que é. Então, assim, eu fui parando dentro da área de ensino, porque eu gosto de estar com pessoas, eu gosto realmente de ensinar, né? E o quanto eu gosto de ensinar, eu aprendo muito mais. Então, assim, a essa hora do treino para mim, eu já falei outros momentos aqui, ela me ensina muito, porque eu tô o tempo todo, né, percebendo assuntos, como é que eu posso ser uma contribuição e lendo e trazendo elementos diferentes, tal. Então, isso me motiva. E aí eu percebo que esse é um potencial que eu tenho, que eu não posso esconder, né? Se eu deixar isso, né? Essa chaminha embaixo aí da cama escondida, quem que tá se machucando? Eu! Não os outros. Os outros estão perdendo seu brilho. Não, quem tá perdendo brilho sou eu mesma. Sou eu que tô aqui embotada em alguma coisa, né? Terapeuta sensível, sensitiva, amorosa e amiga que você é. Gratidão, minha querida. Gratidão, né? E é deixar vir o que tem para vir. Então, o que você pode perceber como um verdadeiro potencial que você tem, né? E aí eu acho que quando a gente começa a perceber isso, se eu sair do meu modo sobrevivência, como eu posso, né, acessar o meu verdadeiro potencial? Se eu sair desse modo sobrevivência, como eu posso acessar meu verdadeiro potencial? Se dinheiro não for um problema, o que eu posso escolher hoje, né? Eu tenho dificuldades até pensar, o que será meu potencial? Ótimo, Lídia, olha lá. Como que você pode fazer? Sem cobrança interna, tá? Sem culpa. O que você vai fazer? Você vai escolher, perceba no seu dia, essa é uma dica maravilhosa, gente, olha só. Como é o seu dia e qual é o momento do seu dia onde você tá com a energia, assim, com a sua frequência mais elevada, tá? Porque nós temos uma frequência bem elevada e a gente tem a frequência nossa que tá baixa aqui, certo? A gente não é uma coisa num extremo nem outro, nós somos um espectro. A gente tem momentos do dia que a gente tá aqui, tem momentos do dia que a gente tá aqui, tem momentos que a gente tá aqui, né? Pra mim, pelo menos, por exemplo, eu acordo aqui. O momento que eu tô aqui embaixo, 5 e pouca da tarde e tal. Então eu já tenho que pensar o que eu vou fazer para me animar nesse horário. Se é comer alguma coisa, se é relaxar, se é meditar um pouquinho, né? Então, assim, por exemplo, os atendimentos que eu faço no final da tarde, um pouco antes, eu tenho que estar me recuperando, trazendo minha energia de novo para eu ter o gás para o resto do dia, tá? Que é um momento que aqui me dá uma queda mesmo. Mas isso é auto-observação. Então você vai fazer, você vai se perceber, você pode ir até anotando na sua agenda, fazendo um diário seu, só percebendo qual o momento do dia que a sua energia está mais elevada, tá? Então pode ser à noite, pode ser no início da manhã, pode ser meio-dia, perceba, nós somos diferentes. Nesse momento que você está com a sua energia na sua frequência mais elevada, você vai fazer algum tipo, né? Vou chamar aqui de ritual, mas você pode assim, você pode silenciar, você pode fazer uma meditação, você pode fazer uma oração, você pode simplesmente ficar quietinha, você pode acender uma vela, um incenso, tomar um banho, do jeito que for melhor para você. Mas você vai silenciar e aí você vai fazer a pergunta, respirando profundamente, acessando aqui a energia do teu coração. Você pode até tocar, sabe? Colocar a mão no coração, né? Só tocar assim e falar: qual é o meu verdadeiro potencial?
né? Verdade, qual é o meu verdadeiro potencial? O que eu tenho de potencial que eu nunca percebi, que eu nunca reconheci, porque o nosso potencial, ele tá aqui presente na gente, mas a gente não reconhece, tá? A gente, né, não consegue às vezes perceber. Então é você tá aqui, ó. Qual é o meu verdadeiro potencial? Qual é, né, o que eu posso fazer de diferente, né, nesse mundo que pode me trazer esse verdadeiro potencial? E só faz a pergunta. Tá? Pode ser que venha já, né, uma intuição ou tal, ou não venha nada, mas ao longo dos dias isso começa a aparecer. Então, sem cobrança, né, sem pressa, tá? Todo dia você vai fazendo, você vai percebendo. Esteja receptiva às respostas que o universo vai te mandar. Então, baixando todas as barreiras. Pode ser que a resposta venha através dos sonhos, pode ser que as pessoas comecem a falar alguma coisa e falem assim, nossa, que engraçado fulano comentar isso, né? Pode ser que o seu potencial esteja relacionado a uma característica tão sua. Por exemplo, quando alguém vira para você e fala assim, nossa, você é tão paciente, né? Você fala, opa, paciência é uma qualidade minha. Tu fala, é verdade, né? E que tipo de trabalhos, né, a gente pode ter que envolvam paciência? E também, gente, desprender, né? Porque não é só o trabalho que tem a ver com o nosso potencial. Às vezes o nosso potencial mesmo é esse, de ter a escuta amorosa. De ser uma pessoa que vai ter paciência para fazer, por exemplo, alguma coisa em casa que outras pessoas não têm. Né? Então é a gente mesmo reconhecer, eu não preciso ter um potencial grandioso, né? Eu desejar ser, sei lá, a presidente de um país, mas, né? O quanto que no dia a dia esse nosso potencial ele pode ser reconhecido, ok? Então eu também posso estar colocando a expectativa muito no alto, então como eu posso, né, trazer, né, essa clareza para os meus dias, como eu posso ter mais clareza? E nesse momento aqui, né, nesse momento, quando a gente faz essa conversa interna, né, como eu tô aqui, né, contando que através da pergunta que a Lídia trouxe, então você pode também, né, como eu posso ter mais clareza do meu potencial, como eu posso ter mais clareza, como eu posso tirar a venda dos meus olhos, sabe? Para perceber ainda mais. Então aí é que você vai perceber todo o potencial que você tem. Né, esteja aí bem congruente com as suas respostas. Se você, por que é importante a gente fazer isso, né? Essas auto-perguntas aí, nesse momento que a nossa frequência tá melhor, porque aí a gente vai estar mesmo, né, bem próximo do nosso coração, né? Ouvindo o nosso coração. Se você faz isso no momento que você tá cansado, que a sua paciência já não é mais a mesma, você, né, talvez o resultado não seja o melhor, tá? Por isso que é legal, então, você perceber ao longo do seu dia que o momento que a sua energia cai um pouco, que o momento que você tá mais impaciente, como eu falei para vocês, para mim, mais no final da tarde, é o momento que esse trabalho interno ele já não vai funcionar tão bem. Né? Então, assim, eu tô trabalhando, mas eu comigo mesmo já não vai ser algo que, assim, talvez não funcione. E são momentos em que, se eu tenho que ter uma conversa séria, por exemplo, com meu marido, em relação a alguma coisa da minha casa ou com o meu filho, nesse horário do final da tarde não funciona, porque eu vou estar super impaciente. E aí, para virar uma discussão, um conflito, não custa nada. Então, assim, não converso. Quando eu tenho que ter alguma conversa séria, isso aprendi também. Quando eu tenho que ter algum papo sério, eu vou conversar naquele momento que eu tô na minha melhor frequência, que geralmente é de manhã, né? E aí ele também, né? Eu percebo que nele também, ao final da tarde ele já tá super impaciente. Então é um momento também que eu falo assim, a gente tem que conversar sobre isso. Amanhã cedo a gente conversa, pode ser? Ele, beleza, porque a gente já sabe. Se a gente for conversar alguma coisa no final do dia, a gente vai se atritar e não vai funcionar, porque estamos muito cansados. Isso, exatamente, Lídia. É uma autopercepção, viu, gente? É uma autopercepção, né? Por exemplo, de manhã para mim também é um horário bom para eu estudar. Eu gosto mais, né? Às vezes à noite eu gosto também de algumas aulas que eu tenho que assistir, eu gosto de assistir à noite. Eu dou aula à noite, né? Eu volto a operacionalizar bem, mas eu percebo que naquele horário que a minha energia cai, o que eu posso fazer para mim, né? E às vezes é assim,
assim, beber uma água com intenção, sabe? Assim, parar, colocar uma intenção, bom, essa água agora tá me trazendo toda a energia que eu preciso para as próximas 3 horas, 4 horas ainda, né, de trabalho, de atenção. Bebi, respirei, pronto, né? Tomo um banho rápido com a intenção de que esse banho vai ser o momento em que vai me trazer para o presente, em que vai me trazer para essa frequência mais elevada. Então, percebam isso e comecem também a treinar as perguntinhas, né? Como eu posso sair do modo sobrevivência para descobrir verdadeiramente qual é o meu potencial? Se eu não tivesse que agradar ninguém, né? Como que eu poderia encontrar isso? A questão da engenharia que eu trouxe para vocês, né? Que eu falei que uma ficha caiu, é que eu percebi o quanto que eu escolhi um curso difícil, né? Para provar para os meus pais que eu dava conta, né? Mas essa ficha caiu tem pouquíssimo tempo, porque eu acabei gostando depois, assim, mas foi muito difícil no início para mim, sabe? Daí eu lembro até que todo mundo falava, nossa, mas passou uma engenharia, numa faculdade federal, numa universidade federal e tal, papapá. E aquilo trouxe um sentimento de orgulho imenso, né, para os meus pais e tal. A gente tem né, meu pai vem de uma família muito, muito humilde e que foi batalhando muito, né, para realmente ir conseguindo as coisas na vida e tal. Então, para ele foi um motivo muito de orgulho. E eu sou a filha mais velha. Então, o quanto que, de certa forma, eu coloquei como um propósito meu que, né, eu escolheria uma carreira que o traria, né, tanto, assim, esse orgulho. E foi tão interessante que quando eu resolvi assumir totalmente o lado terapeuta, ele super apoiou, né? Os meus pais, eles têm muito orgulho disso, eles pedem muita ajuda, né? Então começaram a me pedir, né, para correr barras, a fazer um monte de coisa, conversam comigo. E aí, de vez em quando ele me manda uma mensagem, aconteceu uma coisa aqui em casa, acho que é uma energia densa. E aí eles apoiam isso, né? Então eu percebi que aquilo, né, a necessidade de passar numa engenharia era algo meu, que eu coloquei na minha cabeça, que eu ia enchê-los de orgulho ou ia trazer, né, alguma coisa para eles. Mas no fundo, ninguém, em momento algum, ele virou para mim e falou assim, eu gostaria que você fizesse tal curso, né? Porque daí eu fui lembrando quanto que os meus pais, eles falavam a mesma coisa que hoje eu falo para os meus filhos, né? Como que vocês podem, o que vai te fazer feliz, né? Onde está a tua felicidade? O que você pode escolher? E hoje é o que eu falo para os meus filhos. Você não tem a obrigatoriedade de fazer uma faculdade só porque está todo mundo fazendo. O que vai te fazer realmente feliz, né? Essa obrigação de tirar nota, sabe, gente, na escola, que peso. Ai, mãe, hoje eu não fui bem na prova. Você recupera depois, né? Como é que você pode fazer para você recuperar? É importante para você recuperar? Você está sabendo administrar isso bem? Sem peso, sem peso, sem peso, né? Sem peso. Né, por crianças mais leves também, né? Como a gente pode fazer a diferença e trazer isso de uma forma mais leve para eles também, porque com o peso, se eu fico cobrando demais nota, o potencial deles é totalmente apagado, né? Então, eu espero que tenha sido uma contribuição todo esse papo, esse nosso treino hoje, queridos. Um beijo imenso no coração de vocês, como pode melhorar ainda mais, né? E o que mais é possível. Quarta-feira a gente volta, talvez falando de relacionamento. Quero trazer um assunto diferente aqui, pra gente treinar também a questão da comunicação, tá? Beijo! Uma segunda de facilidade, alegria e glória pra vocês. Tchau, tchau!